Primeiramente, doutor, gostaria de agradecer muito pelo convite, excelente iniciativa de vocês de divulgar os trabalhos, as soluções biotecnológicas que estão aparecendo aí em enfrentamento a essa pandemia. Obrigada a todos que se conectaram nessa discussão de hoje, que consiste em como transformar seu laboratório num centro de pesquisa e vigilância de SARS-CoV-2. Será a nossa apresentação. Eu sou a Gabriele, gerente da Sofia Genetics, no Nordeste e Norte do Brasil, e o Felipe, que é o nosso especialista no assunto. E aí a gente vai reservar os 10 minutinhos finais para responder algumas perguntas que possam aparecer, então fiquem à vontade aí para digitar no chat. Então, a Sofia Genetics fez uma parceria com a Paragon Genomics para juntos respondermos a essa difícil pandemia, através do desenvolvimento de um painel de SARS-CoV-2 para sequenciamento de nova geração pela Paragon Genomics, empoderado pela capacidade analítica da Sofia. Bom, uma breve introdução à Paragon, para quem não está familiarizado. A companhia se estabeleceu alguns anos atrás na Baía Biotecnológica de São Francisco, com a missão de fornecer reagentes de preparo de biblioteca de alta qualidade e soluções de análise para a comunidade genômica, especialmente para avanços na medicina de precisão e pesquisa. Os produtos e tecnologias são patenteados e manufaturados na Califórnia, e nos últimos anos eles desenvolveram mais de 300 painéis customizados para diferentes tipos de aplicação. Bom, agora eu queria apresentar a tecnologia CleanPlex da Paragon, na qual o painel para SARS-CoV-2 é baseado. Então, ela é uma solução de enriquecimento de alvo baseada em PCR, altamente multiplexada para NGS, que permite a detecção acurada de baixas frequências de variante com pouco material de entrada, pouca amostra, como é o caso que muitas vezes a gente encontra aí nos pacientes de Covid-19. Então, em outras palavras, a tecnologia permite que você descubra mais com menos. Algumas das características principais são baixa quantidade de material de entrada, permitindo a genotipagem a nível de uma única célula. A química também permite uma alta sensibilidade e detecção específica, promovendo a chamada de variantes com até 1% de frequência, com pouca amostra. O fluxo de trabalho é rápido, fácil e elegante, e é o principal feedback que a Paragon recebe dos clientes. A preparação da biblioteca leva em torno de 3 horas, com 3 passos, sempre em um único tubo. Os painéis podem ser altamente multiplexados, com muitos alvos em um pool, com uma alta uniformidade de cobertura, o que se traduz em economia de custos de sequenciamento e de recursos adicionais que poderiam ser gastos na otimização do painel. A química é compatível com diferentes amostras, desde DNA genômico, amostras parafinadas e até biópsia líquida. Bom, agora especificamente falando sobre o painel para SARS-CoV-2, ele cobre todo o genoma viral, com um total de 343 pares de primers, divididos em 2 pools. Então, cada pontinho aqui representa um amplicon uniformemente distribuído por todo o genoma. Esse painel foi desenvolvido para minimizar interações com DNA e RNA humanos, sendo altamente tolerante a mutações para fornecer uma alta cobertura do genoma viral. Então, primers degenerados foram desenhados para cobrir as regiões polimórficas do genoma à medida que elas vão sendo descobertas e divulgadas. O painel é compatível com as plataformas Illumina e MDI, e a compatibilidade para o torrent chegará em breve. Bom, considerando a alta capacidade de multiplexagem do painel, ele apresenta uma maior sensibilidade comparada à metodologia de PCR em tempo real. Isso a gente vai discutir um pouquinho mais nos próximos slides. Para informações adicionais sobre as especificações do painel, vocês fiquem à vontade para baixá-las no site da Paragon ou entrar em contato diretamente comigo, então não vou perder muito tempo descrevendo o painel. Falando sobre os passos para a detecção e sequenciamento, o primeiro passo é a coleta da amostra do paciente. O RNA ou o ácido nucleico total é extraído da amostra. O RNA, então, é retrotranscrito em cDNA, que é direcionado ao multiplex PCR para amplificação direcionada. E o produto amplificado, então, pode ser visualizado por eletroforese para diferenciar amostras negativas de amostras positivas, baseado na presença de um pico específico aqui, com um número de
pares de bases definido. E quando você tem uma quantidade suficiente de amostras, você vai fazer o pool para o sequenciamento na sua plataforma de preferência. Então, a solução CleanPlex da Paragon compreende os reagentes de transcrição reversa e os reagentes de preparo de biblioteca, e a Sofia vai prover a parte analítica dos dados gerados no sequenciamento. Dessa forma, você tem uma solução end-to-end, passando pelo sequenciamento até a análise dos dados. Agora, vamos dar uma olhadinha nos passos do protocolo de biblioteca, com um pouco mais de detalhe. Então, o painel SARS-CoV-2 começa com a transcrição reversa do RNA, o cDNA, então, carregado para o fluxo de trabalho padrão da tecnologia CleanPlex, que começa com um multiplex PCR, uns primers específicos para os alvos, seguido de uma etapa de digestão que se dá na forma de uma incubação aquecida. Por último, a etapa de PCR para o indexing, para a ligação dos códigos de barras. E então todo esse protocolo ele pode ser concluído com menos de 6 horas, né? Na verdade, com menos de 1 hora de mão na massa, efetivamente, né? Desconsiderando aí o tempo dos termocicladores, o que se traduz em menos de 1 dia de trabalho. Então, devido a essa simplicidade do fluxo de trabalho, as etapas podem ser facilmente integradas em plataformas automatizadas de pipetagem. Gente, está chovendo muito aqui em Salvador, não sei se vocês estão ouvindo, e eu já tive algumas quedas de luz. Se eu cair, eu vou tentar voltar pelo 4G do celular, tá? Bom, então, antes de falar sobre os dados reais obtidos com a solução da Paragon, para evidenciar as vantagens da metodologia CleanPlex, eu gostaria de começar por esse modelo matemático, comparando o multiplex PCR com PCR em tempo real, considerando os limites de detecção, né? Ou seja, os limites de sensibilidade. Então, nós plotamos aqui uma distribuição de Poisson da probabilidade de detectar alvos comparada com o número de alvos disponíveis, ou seja, a quantidade de cópias virais numa amostra. Aqui, para o multiplex PCR, a gente utilizou só um pool, né? Então, 172 primers dos 343 disponíveis no kit. E a gente já vê que a probabilidade de detectar um alvo com 95% de confiança é muito maior do que a encontrada pelo método de PCR em tempo real. Então, com o PCR multiplex, a detecção é possível com até uma cópia viral, enquanto para o PCR em tempo real é possível a partir de 4 cópias, isso com 95% de confiança. Então, estatisticamente falando, o multiplex PCR demonstra uma sensibilidade maior. Agora, passando para os dados empíricos, aqui a gente pode ver as métricas, padrões de sequenciamento para 13 pacientes clínicos, com 8 cópias virais por reação até 6.000 cópias virais. O que a gente consegue ver é que mesmo com 8 cópias virais, a gente ainda conseguiu alcançar altas porcentagens de média de cobertura, de média de anelamento on target e baixas porcentagens de dímeros de primer. A gente pode ver ainda que a uniformidade de 0,2 vezes, a uniformidade de cobertura de 0,2 vezes sofreu um pouquinho pela baixa chamada de variantes, mas a porcentagem total de cobertura por amplicon é, na verdade, bem alta. Então, eu vou detalhar mais isso nos próximos slides. Aqui a gente tem uma visualização IGV dos amplicões provenientes aqui do segundo pool de primers do painel. Então, aqui é só um print screen dos dados de qualidade da corrida, que realmente ilustra a limpeza e a alta qualidade dos dados obtidos com a biblioteca produzida pela química da Paragon. Então, isso demonstra que o método de preparo da amostra pode impactar muito o dado final. Aqui a gente tem um subconjunto daquelas 13 amostras que eu mostrei no slide anterior, e elas estão plotadas aqui para cobertura por base. A gente vê que
mesmo as amostras com menor número de cópias virais, como essa aqui com 8 cópias virais, ela ainda demonstra uma boa cobertura de todas as bases, e as amostras com maior carga viral demonstram uma melhor uniformidade de cobertura, como é o esperado. Aqui, à direita, a gente tem o resultado de um bioanalyzer para a amostra com 8 cópias virais. Então, só para enfatizar, esses dados foram cedidos por um dos clientes e essa foi a primeira vez que ele utilizou a tecnologia CleanPlex, e isso realmente atesta a facilidade da preparação de amostras e como os pesquisadores e cientistas podem gerar dados limpos e de alta qualidade na sua primeira corrida. Bom, aqui nesse gráfico a gente mostra a plotagem da porcentagem de cobertura do genoma viral para o mesmo subconjunto de amostras, em 1 vez, 10 vezes e 100 vezes de cobertura para as amostras com diferentes cargas virais. Então, o que isso significa? Por exemplo, a amostra com 8 cópias do genoma viral aqui, ela ainda tem 95% do genoma viral coberto com mais 100 reads. Para amostras com maior carga viral, a cobertura do genoma chega em torno de 100%. Então, só enfatizando aqui, o eixo Y foi truncado, começando em 90% e terminando em 100%, então não se assustem aqui com essa depressão. Mas, de fato, né, tem uma amostra que a performance está um pouco menor do que o esperado, ela não segue essa tendência observada aqui em cima. E a gente suspeita que isso tenha sido um problema com a coleta da amostra ou com o manuseio que pode ter gerado um RNA degradado. Isso é algo que a gente precisa ter ciência quando manipulando amostras e preparando bibliotecas de sequenciamento, para garantir que as amostras tenham uma alta qualidade, e ainda que elas não tenham, a gente consegue obter uma boa cobertura do genoma em torno de 96%. Então, para entender qual profundidade de sequenciamento é necessária para uma alta cobertura do genoma viral, a gente realizou um subagrupamento em sílico das mesmas amostras que eu venho apresentando. Então, aqui a gente pode ver a análise dos resultados para 100 vezes de cobertura do genoma das amostras subagrupadas em 100 mil reads, 150 mil reads, e comparadas com o sequenciamento original, que é entre 1 e 2 milhões de reads por amostra. Então, com somente 100 mil reads, que é algo entre 5% e 10% das reads originais, a gente ainda consegue cobrir uma alta porcentagem do genoma com 100 vezes de cobertura. Aqui, à direita, esses resultados estão apresentados de uma maneira um pouco diferente, para uma cobertura de 50 vezes, o que é suficiente para a maioria das aplicações. Então, dependendo da sua aplicação, a cobertura observada aqui poderia ser mais do que suficiente para detecção ou confirmação de cepas. É realmente uma questão de qual cobertura é necessária, né? Qual profundidade de sequenciamento é necessária para obter a informação que você precisa. Bom, nesse gráfico aqui, a gente pode observar a profundidade de sequenciamento relativa por amplicon. Então, para todos os 343 amplicons, a gente consegue observar uma distribuição bem retilínea, né, confirmando uma ótima uniformidade de cobertura e uma ótima distribuição durante a amplificação específica por multiplex PCR. É um multiplex muito bem padronizado. Bom, além disso, as bibliotecas foram preparadas também com um RNA controle, um RNA sintético da Twist, e o plot de cobertura para uma variedade de cópias virais entre as diferentes amostras, analisando aqui a cobertura por base também. Então, o RNA controle, ele é quebrado em 1, 2, 3, 4,
6 fragmentos de 5.000 pares de bases, e a gente ainda pode ver uma boa profundidade de distribuição em cada uma das amostras. E aqui a gente tem a indicação, né, dos pontos de quebra. Então, mesmo com esses pontos de quebra, a gente ainda consegue observar mais de 97% de cobertura do genoma viral. E já que a gente utilizou um RNA controle, que tem a sequência conhecida, a gente foi capaz de realizar a chamada de variantes para essas amostras. Então, aqui na tabela, a gente conseguiu detectar 4 mutações esperadas. 3 delas são variações de uma única base. E essa última aqui é uma deleção com a frequência de chamada de 99%, ou seja, quase 100%. A chamada de variantes também foi realizada para os pacientes clínicos. Então, como a verdade não é sabida, né, para esses pacientes, os achados ainda não foram corroborados, mas os dados aqui demonstram que há uma detecção de mutação utilizando o painel da Paragon. E ainda que a gente não tem as informações clínicas desses pacientes, a gente conseguiu formar grupos interessantes. Então, aqui nos grupos 1 e 2, a gente vê uma distribuição bem similar das mutações. Então, a partir desses dados, a gente talvez possa inferir que eles tenham vindo da mesma localização geográfica ou que eles talvez tenham a mesma cepa do vírus, considerando a porção variante. Tem um outlier aqui, que foi isolado no grupo 3. Ele apresenta um perfil diferente de mutações, né, que não aparecem nos outros pacientes. E talvez essa pessoa possa ter contraído a infecção de uma outra fonte. Então, assim, essas são informações que, com a confirmação de mutação, análise de cepas, são possíveis de extrair dos dados do paciente. Então, dada a alta performance com poucas reads de sequenciamento e a compatibilidade com automação, esse painel da Paragon permite uma alta capacidade de multiplexagem e escalabilidade das amostras por um baixo custo de sequenciamento. Então, o kit é oferecido nos formatos de 8, 96 e 384 reações, e por conta da sua alta capacidade de multiplexagem, até 2.688 índices estão disponíveis. Então, agora eu vou passar para a parte analítica, né? Ou seja, como lidar com todos os dados brutos gerados pelo sequenciamento e como a Sophia Genetics pode ajudar com isso, empoderando a solução da Paragon e facilitando a vida do pesquisador que vai interpretar esses dados. Antes, eu só gostaria de fazer uma breve introdução à Sophia. Nós somos uma empresa baseada em Genebra, na Suíça, e também temos um escritório em Boston. Nós passamos os últimos anos nos dedicando a trazer soluções tecnológicas a instituições de saúde, e a gente faz isso através da plataforma, onde especialistas de todo o mundo podem compartilhar seus conhecimentos na área de genômica, radiômica e de ensaios clínicos. E há pouquíssimos dias a gente foi reconhecido pela Medtech como a melhor empresa de genômica na premiação de 2020. Então, agora eu vou falar como a excelente química da solução da Paragon, em conjunto com as ferramentas analíticas, podem fornecer dados de alta qualidade para SARS-CoV-2. Então, eu já abordei anteriormente um pouco sobre o poder da análise genômica. Eu gostaria agora de destacar alguns outros pontos, que são: a gente sabe que atualmente existe uma demanda enorme de monitoramento da propagação da pandemia ao longo do espaço e tempo, né? Não somente entre localizações geográficas, mas também em menor escala, até dentro de hospitais, além da rastreabilidade, da diversidade e da evolução viral, que são super importantes para o desenvolvimento de uma vacina, que a gente tanto precisa, e também para rastrear a severidade da doença Covid-19. Então, cada uma dessas aplicações requer uma coisa fundamental, que é a alta qualidade dos dados genômicos de sequenciamento.
E para isso a gente precisa de duas coisas. Primeiro é um método eficiente de enriquecimento, como o painel da Cleanplex, da Paragon. Segundo, algoritmos treinados para análise de dados de sequenciamento, que é a principal área de atuação da Sofia, como eu vou mostrar agora. Então, quando se trata de enriquecimento genômico, existem duas principais opções. Uma é o enriquecimento por sonda, que é baseado em captura híbrida, e a outra é o enriquecimento baseado em amplicons. É importante observar que cada um desses métodos tem os seus próprios desafios e suas características intrínsecas, e a gente precisa considerá-las e levar em conta na nossa escolha, né, da nossa aplicação em particular. Então, só citando alguns exemplos, o método de enriquecimento por captura se dá através de interações biofísicas entre moléculas de DNA. Então, ele é afetado por características do conteúdo do DNA, como a quantidade de adeninas e timinas, e também pelo tamanho das moléculas, enfim. Já o enriquecimento por amplicon, ele é mais propenso a erros de PCR, já que ele depende da amplificação do DNA. Por outro lado, a média on-target, né, que é o que a gente entende como a quantidade de reads obtidas que se alinham às suas regiões-alvo, ela é relativamente similar a ambos os métodos, quando você tem uma grande quantidade de material de entrada. Só que à medida que esse material de entrada começa a diminuir, a gente vê que a performance do método baseado por captura ao nível de anelamento on target começa a diminuir. E isso fica mais evidente quando a gente tem ainda uma baixa quantidade de material de entrada. Então, a gente consegue perceber uma melhor performance do método baseado em amplicon para pouca quantidade de material de entrada, né? Uma baixa concentração aí de RNA viral. A performance também pode variar dependendo do sequenciador utilizado para a sua região em particular. Então, aqui a gente tem um exemplo onde a mesma região genômica foi analisada utilizando duas plataformas diferentes de sequenciadores, A e B. Então, utilizando o sequenciador A com o kit de enriquecimento número 1, a gente tem relativamente pouco ruído. Mas aí, quando a gente usa o mesmo kit com outro sequenciador, a gente tem muito sinal de ruído. Mas aí, se você mantiver o mesmo sequenciador com o segundo kit, a gente consegue reduzir a quantidade de ruído observada nos dados de sequenciamento. Então, a Sofia, ela quer alavancar esse conhecimento acumulado durante muitos anos na análise de dados provenientes e de diferentes tecnologias de sequenciamento, também de diferentes métodos de enriquecimento, de diferentes painéis, para fornecer um rendimento de alta qualidade para o usuário final. E a gente consegue isso utilizando a nossa pipeline de bioinformática, chamada Pepper. Ela é dinamicamente adotada de acordo com o tipo de amostra de entrada e de acordo com a aplicação de escolha. E a gente utiliza uma estratégia multimodal para processar os dados de acordo com as escolhas do usuário. Então, falando sobre o painel SARS-CoV-2, a gente está falando de uma aplicação germinativa. O sequenciador utilizado poderia ser o Illumina. A tecnologia de enriquecimento é o Amplicon. E aqui o painel que a gente selecionou é o painel da Paragon Cleanplex SARS-CoV-2. E aí, quando você seleciona todas as suas especificidades, diversos módulos vão processar seus dados para lhe dar o resultado final. E eu gostaria aqui de discutir dois pontos principais, que são o primer trimming e a resolução de eventos mispriming, que são muito importantes para a chamada curada de variantes.
Então, você pode se deparar com uma situação em que a sua mutação de interesse vai estar no final das suas reads. Aí, se você aparar seus primers antes do alinhamento, você pode ter um resultado incorreto na chamada de variantes. Isso porque as reads não vão estar alinhadas corretamente. Mas, ao contrário, se você realizar um alinhamento antes de aparar os primers, eles vão ter mais sequência para alinhar, e aí você vai ter uma chamada de variantes apropriadas no seu alinhamento final. A segunda característica, que é os eventos de mispriming, que é muito importante a gente detectar e se livrar deles. Então, através do mispriming, que é o anelamento incorreto dos primers, a gente se depara com uma situação que, ao invés da gente ter o amplicon correto, né, com os primers forward e reverso, a gente tem um amplicon incorreto, porque alguns primers do painel eles podem se alinhar em uma região randômica, né, devido a uma homologia parcial. E isso acontece, né, específico ao conteúdo genômico e ao contexto, e é algo que a gente tem que estar ciente e saber como lidar com isso. Então, se você tem um amplicon incorreto, acaba que você pode ter 3 populações diferentes de reads. Então, aqui a gente tem uma população que está mostrando o amplicon correto. Aqui a gente tem uma segunda população de soft clip reads, que é quando você corta um pedaço da read que não se alinhou à sua referência, né? Então, há uma deleção na região do genoma que foi analisada. E uma terceira população aqui, que tem artefatos de mispriming, detectando aqui até uma variante falso positiva. Então, a nossa pipeline é capaz de detectar essas situações e corrigi-las através da remoção dos artefatos de mispriming. E, dessa forma, isso rende dados melhores e fidedignos. Aqui a gente pode ver uma deleção claramente diferente da mostrada com eventos de mispriming. Então, a Sofia decidiu acoplar nossos serviços à solução da Paragon para fornecer um sequenciamento de alta qualidade de todo o genoma do vírus. E a única coisa que a gente precisa de vocês, pesquisadores, depois de utilizar a química da Paragon, é o arquivo FASTQ, né, o dado bruto gerado pelo sequenciador, junto com algumas informações da amostra que vão ser carregadas na nossa plataforma. Depois, nossa pipeline vai cuidar do resto, do tratamento desses dados, lhe dando uma sequência do genoma viral, a anotação das variantes e vocês também têm acesso à informação compartilhada pela comunidade de usuários da Sofia, que eu vou detalhar um pouquinho aqui mais à frente. Esse plot demonstra um exemplo dos resultados obtidos com a solução CleanPlex da Paragon, de amostras clínicas fornecidas também por um cliente. E aqui eu gostaria mais uma vez de destacar a uniformidade de cobertura muito boa, né, expressada aqui por esses pontinhos vermelhos e azuis, que representam os 2 pools de primers presentes no kit da Paragon, entre essas 2 linhas pontilhadas. As linhas pontilhadas indicam o limite de 20% e de 500% da cobertura média. E esses mais e menos aqui embaixo são basicamente o ruído proveniente de erros de PCR e de erros de sequenciamento. Então, como vocês conseguem observar, essa é uma escala logarítmica, então o ruído está diversas linhas de magnitude abaixo do sinal real. Agora, se a gente olhar para os plots de algumas amostras, onde o material de entrada varia de 0 a milhões de cópias,
A gente pode ver que não muda muito a uniformidade de cobertura e a presença dos sinais de artefato, de sequenciamento, a não ser pela amostra com 0 cópias, né, que não há nenhuma amplificação, somente o ruído mesmo. Então, a gente comparou esses dados obtidos também com um RNA sintético, controle, de amostras clínicas, com diferentes cargas virais. E o que a gente consegue avaliar na nossa plataforma são as qualidades, as métricas de qualidade das amostras. Então, eu digo em termos de qualidade do material de entrada e da identificação de alguns erros que podem acontecer, né, durante o manuseio das amostras no laboratório. Então, a gente utiliza essas 4 métricas aqui, que refletem a cobertura do genoma, a uniformidade de cobertura, a razão de cobertura entre os 2 pools, isso porque a gente imagina que podem ocorrer erros de pipetação, né, calibração de pipeta, enfim, entre quando a gente está misturando os 2 pools do kit da Paragon, e as reads efetivas que podem ser mapeadas ao genoma. Então, para a amostra negativa, essas métricas estão vermelhas, o que é um aviso, mas para as amostras positivas, elas estão verdes. Agora, quando se trata de chamada de variantes desses dados, o que esse plot mostra são chamadas de variantes para 8 amostras clínicas, com diferentes cargas virais. Cada uma dessas amostras foi sequenciada em diferentes profundidades, começando em 1 milhão e terminando em 100 mil reads. E depois a chamada de variantes foi realizada tanto com uma abordagem ingênua, que a gente chama, que significa que o alinhamento e a chamada de variantes foi realizada sem nenhuma ferramenta muito sofisticada, talvez até com algoritmos públicos. E abaixo o mesmo plotting, mas dessa vez analisado com a pipeline desenvolvida pela Sofia. E aí, o que a gente pode observar já de cara é que a gente tem um sinal muito mais limpo, né? Então, a gente se livra de várias variantes falso positivas, chamadas aqui com essa outra abordagem de análise. E a gente também observa um falso negativo que não foi detectado aqui na região S, não foi detectado com a outra abordagem e que a gente conseguiu detectar acuradamente em todas as amostras. Bom, então, para resumir essa parte, o que a gente pode fazer é pegar o seu arquivo FASTQ, realizar um alinhamento limpo utilizando a pipeline Pepper, depois apresentar as métricas de qualidade para cada uma das suas amostras, a lista de variantes e a sequência do genoma viral. E, mais detalhadamente, a gente apresenta anotações a nível de gene e a nível de proteína para todas as variantes. A gente inclui referências cruzadas com bases de dados disponíveis, como o GSite, para todas as variantes, realizando a discriminação de cepas e um maior diferencial, no meu ponto de vista, que é a marcação, né, a interpretação de variantes pela comunidade da Sofia. A Sofia é atualmente parceira de mais de 1.000 instituições pelo mundo, e os usuários da plataforma podem compartilhar dados de maneira segura e anônima, onde eles são capazes de marcar variantes e compartilhar essas informações entre todos os membros da comunidade. Então, se em um país alguém encontrar uma variante que ele pensa ser importante para o desenvolvimento da vacina, ele pode checar na plataforma se alguém marcou essa variante com essa mesma característica. Para terminar, eu quero mostrar como é que a plataforma se apresenta. Aqui é um exemplo que não é real, tá? Os dados não são reais, mas é como o seu carregamento apareceria na plataforma. Então, você tem todas as amostras, você tem as informações sobre o paciente, né? A data de coleta, o local de coleta, se há comorbidades, a idade, entre outras.
E aqui, nessa página da plataforma, você tem como o seu resultado se apresentaria. Então, aqui você tem todas as amostras da sua corrida e as 4 métricas de qualidade que eu mencionei. E aí, se você passar o seu cursor por cima de cada métrica, você tem a pontuação exata, né, do score de qualidade para aquela métrica. E, finalmente, você tem uma lista de variantes, das variantes que foram chamadas em cada uma das suas amostras. E é possível também baixar uma lista maior com todas as anotações da sua base de dados pela plataforma. E essa integração de dados, né, é muito importante nesse momento. Então, concluindo, a gente apresenta uma solução end-to-end, desde o preparo da biblioteca, passando pelo sequenciamento, até a parte analítica. Então, com o painel CleanFlex SARS-CoV-2 da Paragon, você pode realizar a detecção do vírus, realizar a investigação da sequência do genoma viral a nível interhospedeiro ou intrahospedeiro. E a nossa pipeline fica responsável, então, pelo alinhamento e pela chamada de variantes. Os resultados incluem as qualidades métricas, uma tabela de variantes com todas as anotações, os arquivos FastQL do genoma viral, então a plataforma funciona também como um backup dos seus dados, além das funcionalidades de interpretação de variantes compartilhadas pela comunidade. Bom, é isso. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, o tempo.